Tem um detalhe no Apocalipse que muita gente passa batido e não presta atenção. O que diferencia as guerras, as catástrofes e tudo mais do Apocalipse é o fenômeno universal, global. Literalmente global. O Apocalipse, se você ler Apocalipse 13, que fala da besta, e o 12 e o 14, fala de eventos que seriam literalmente mundiais. Não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Todo mundo, exceto o povo de Deus, vai aceitar a marca da besta. Então é uma coisa global. Pela primeira vez na história, desde a fundação da civilização na Suméria, desde o quarto milênio antes de Cristo até o século XXI, pela primeira vez na história nós estamos vendo eventos que realmente são globais no sentido literal, a partir do Covid para cá. Ah, não, né? Não, professor. Não. Não, não. Não, faz isso não. Faz isso não, professor. Tivemos aí vários problemas globais, né? H1N1, gripe suína, gripe aviária, vaca louca, doença da vaca louca, gripe espanhola. Claro que Primeira e Segunda Guerra Mundial não podemos deixar de fora, porque apesar de não terem envolvido exércitos do mundo inteiro, envolveu a economia mundial. Envolveu tanto quem estava ajudando, né, um lado ou outro, quanto quem estava, de fato, né, tendo alta despesa. Então, não, calma, professor, calma. Outra coisa, professor, você sabe, eu sei também, toda a história da construção do Apocalipse. Eu até brinquei no outro vídeo que eu reagi ao senhor, dizendo que o senhor fez meu curso, porque eu já dei um curso, né, falando sobre a história da interpretação futurista e a interpretação preterista, que ambas são invenções do século XVI. Alcazar e Rivera. Francisco Rivera, né, e acho que não lembro agora se é Carlos ou Luiz Alcazar. Ambos jesuítas que criaram estas vertentes interpretativas do Apocalipse para livrar o papado das críticas dos reformadores. Então, eu e você também sabemos, né, porque o senhor é teólogo formado, então eu e você sabemos que o Apocalipse é uma concha de retalhos. O Apocalipse tem sua origem em 3 literaturas que são óbvios paralelos com o Apocalipse, que é dali que o escritor tirou. Número 1, livro de Enoque. Aliás, informação esta que consta até em um livro adventista, livro da denominação ao qual o Senhor pertence, que é esse livro aqui. Assuntos Contemporâneos em Orientação Profética, Antologia de Artigos e Monografias. Então, isso aqui é um livro que faz parte aí do universo adventista e que fala acerca disso aí, tá bom? Livro de Enoque, fora Oráculos Sibilinos, do capítulo 16 ao 22, que temos ali, são Ctrl+6 e Ctrl+V de Oráculos Sibilinos e também Epístola a Baruque, principalmente ali no início do Apocalipse, tem vários paralelos, tá bom? Se não me engano é isso mesmo, Epístola a Baruque. Bom, já dei aula sobre isso, já fiz lives aqui sobre isso, já dei uma referência bibliográfica escrita em francês, mostrando do 1 ao 22, os paralelos do Apocalipse. Livro escrito por um acadêmico. Já demonstrei aqui também, para toda a nossa audiência, o livro de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Então, o Apocalipse é uma invenção. O Apocalipse não é uma revelação, tá bom? No sentido literal. Agora, no sentido simbólico, alegórico, aí podemos dizer que ele é uma revelação, tá bom? Mas no sentido literal, real, acadêmico, científico, exegético, ele não é uma revelação. No sentido religioso, literário, mítico, alegórico, podemos dizer que para aquelas pessoas ele era uma revelação. Então isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Logo, o Apocalipse não é preterista, o Apocalipse não é futurista, o Apocalipse é o Apocalipse. É um livro feito por um grupo religioso que tinha algumas aspirações da sua época. Então isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito óbvio, muito objetivo para toda a nossa audiência, porque a maioria dos cristãos não sabe disso. Inclusive, com eu falando aqui as fontes, mesmo mostrando a capa do livro, às vezes a pessoa é tão religiosa que ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Ela só está ouvindo assim, o Apocalipse não é real, o Apocalipse não é real. Mas eu estou falando a fonte. Pega o livro de John J. Collins, vai estudar, pesquisa sobre
a obra de Francisco Rivera, que existe até hoje, que é Comentários do Apocalipse do Santo Apóstolo João. A obra existe até hoje em latim. A obra existe, de Francisco Rivera. Você pesquisa e você encontra facilmente os escritos de John Nelson Darby, ou Darby, Bíblia de Estudos Scofield, e por aí vai. Tudo isso, com certeza ele já falou, ele sabe disso, só que não dá para entender. Tem uma visão futurista do Apocalipse, né? Alguns adventistas dizem que eles são historicistas, né? Que é uma maneira romântica de dizer futurista. Conforme vai se cumprindo, a gente vai vendo se tá na história ou não. Ou seja, futurista, poxa. Eu tô aguardando um futuro vir, e caso esse futuro se alinhe com a minha narrativa, eu digo que tá se cumprindo algo que eu tenho ali. Então, não é. Mas vamos lá. Antes do Covid, você não teve nenhum evento global no mundo, desde a civilização até o Covid. Hoje nós temos eventos mundiais. Hoje está se falando de uma governança mundial. Hoje está se falando de uma economia mundial. Hoje está se falando de uma guerra que pode pela primeira vez ser mundial, que o mundo inteiro vai ser afetado. Hoje a gente fala de uma pandemia que de fato é mundial e não apenas simbolicamente. Entendi. Bom, isso tem a ver com aquelas histórias que minha mãe me contava da nova ordem mundial. Sim, que sua mãe te contava e ela estava certa, que sua mãe devia ter alguma base bíblica ou cultura bíblica por detrás da fala dela. Só que há 30 anos atrás a gente só sabia o seguinte, que ia vir uma governança mundial. Aliás, nem a palavra governança era usada a palavra governo. Hoje a gente distingue governo de governança. E que haveria um anticristo e que o mundo inteiro ia estar assim, mas ninguém sabia como é que isso ia ser. Não, todo mundo imaginava. Todo mundo ficava escrevendo livro, um monte de gente. Ficava escrevendo livro, um monte de palhaçada. Ficava, professor, você sabe, eu sei. Um monte de gente ficava escrevendo, imaginando, teorizando, criando teorias e agora a gente também não sabe de nada. Porque não vai ter nada, não vai ser nada. O mundo vai continuar existindo. Esquece o fim do mundo, fim dos tempos, fim disso, fim daquilo outro. Outra coisa, sempre existiram pessoas com as aspirações de governo global. Júlio César, Napoleão e tantos outros, o Império Romano, sempre existiram pessoas tirânicas, sempre pessoas com síndrome de Messias, síndrome de Salvador do mundo, síndrome de Deus, que queriam ter um império global desde onde ele entendesse que era o globo. O globo é até onde? Então até lá eu quero que seja meu. Império Britânico e por aí vai. Sempre existiu isso. Uma nação, um povo que queria se impor sobre o outro, de qualquer forma. Então, esse negócio aí também... Não casa com a realidade não, professor. A realidade é outra. Sempre existiu, sim, gente que... Qual é o limite? Quero ir além do limite. Qual é a nação que eu não descobri ainda? Quero descobrir, vai ser minha. Vamos curvar a mim. Isso é fato. Não tem essa, não. O homem sempre teve essas aspirações.